Lucas, capítulo de número 8, versículo do 4 ao 8. E tendo se ajuntado uma grande multidão, e vindo até ele de todas as cidades, ele falou por parábola. Um semeador saiu a semear a sua semente, e enquanto ele semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a devoraram. E outra caiu sobre a pedra, e tendo brotado, murchou, porque não havia umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e crescendo, produziu fruto, a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus está contando uma história aos seus discípulos e à multidão. Sim, ele começa a contar uma parábola a eles. E ele começa a contar a parábola do semeador, e ele compara a parábola do semeador ao reino de Deus. E Jesus demonstra 4 tipos de solo em que estas sementes caem. A semente é a palavra de Deus. E eu achei muito interessante porque Jesus compara a semente à palavra de Deus, porque se você for analisar, não há como haver fruto, não há como frutificar se não houver algo plantado. E por isso ele enfatiza que a palavra de Deus, ela é uma semente, E não há melhor comparação que isso. E é muito interessante. Eu trouxe aqui? Sim, trouxe. Eu peguei algumas sementes de algumas frutas. Eita, tá até caindo aqui. Algumas frutas. Bem, vamos lá. E essas sementes, algumas são de tâmara e outras são de maçã. Vou pegar aqui 2. Vamos lá. Eu acho que vai dar pra poder ver tranquilamente. Eita, daqui ó. Essa daqui. Eita, deixa eu só ver se eu acho que eu não consigo fazer isso, gente. Esses camaradas aí que faz. Ó, vamos lá. Aqui ó. Essa daqui é uma semente de uma tâmara. É bem grandinha, saudável, seca, porque quando ela tá dentro da fruta, ela fica toda cheia daquele suco, né, da fruta, mas a gente coloca no sol tudo pra poder secar, deixa por um tempinho. E essa daqui é a semente de uma maçã, pequenininha também, e etc. Não sei se vai dar pra poder ver muito, mas daí acho que dá pra poder ver o suficiente. Essas 2 sementes são sementes proporcionalmente diferentes, tamanho diferente, módulos diferentes, mas tem o mesmo intuito. Estas sementes não têm imperfeições. E do mesmo jeito é a palavra de Deus. A palavra de Deus não tem... Eita, gente, passando aqui o caminhão aqui, ó. Passando o caminhão. A palavra de Deus, ela não tem imperfeições. A palavra de Deus, ela não tem defeito. E ela, em si, se for plantada, se você plantar qualquer uma dessas 2 sementes, ambas irão frutificar. Porque é o natural. O problema é que achamos, eu acho muito interessante porque Jesus compara a semente, porque achamos algumas vezes que o problema está na semente. O problema está na semente, na palavra. E a palavra é imperfeita, que a palavra é imperfeita, que a palavra erra. Não, a palavra é perfeita. A palavra não erra, ela não tarda. Ela cresce no momento certo. Ambas têm diferenciações de tamanho, espessura e também de tempo para poder frutificar. Uma tâmara demora muito mais tempo para poder frutificar do que uma macieira. E isso, independentemente de qualquer seja o solo, ambas têm a mesma eficiência, dar fruto, mas em tempo diferente. Algumas vezes achamos que a palavra ela tem defeito, que ela está tardando. E não, ela não está. Ela simplesmente só frutifica na hora certa, no tempo certo e do jeito certo. Jesus apresenta 4 tipos de solo para uma mesma semente. 4 tipos de solo diferentes. E é muito interessante. A primeira semente, ela cai em uma terra e ela não penetra diretamente nesta terra. E ela é pisada. Ela é pisada e devorada por aves do céu. Acredito eu que
vamos conjecturar aqui que este solo, para poder não penetrar a semente de primeira, ele com certeza podia ser, por ser pela semente ter sido pisada, acredito eu que deve ter sido no meio de uma estrada. Mas vamos conjecturar para hoje em dia no meio de uma trilha. Uma trilha tem muito disso. Geralmente, se você for fazer uma trilha, e se você for analisar, o caminho que você percorre da trilha é diferente do resto da paisagem, da floresta, da mata que você está vendo. O chão que você está pisando daquela trilha é diferente do resto. Ele é um chão mais seco, ele é um chão que tem menos grama, ou talvez até mesmo nenhuma grama, e ele tem menos, tem menos cor, vamos dizer assim, ele é mais desbotado, menos minerais do que o resto do que o resto da paisagem, do que o resto do solo que você está vendo. E quando passamos ali frequentemente, aquele solo fica muito, mas muito pisado. Isso demarca pra gente como é a trilha. E esse é um chão de uma trilha. Um chão seco, um chão, sabe, que não é fácil de penetrar. E eu já vi numa trilha algumas sementes caídas no meio do caminho dessa trilha. E de fato, a semente nem penetra, ela fica na superfície. E ela fica sendo pisada constantemente. Algumas vezes, a gente recebe a palavra de Deus. E Jesus, ele traz este coração dizendo: há corações que recebem a palavra de Deus, que ouvem a palavra de Deus, mas logo assim que chega, logo assim que sai da igreja, sai daquele ambiente onde ele recebeu a palavra, ele é pisado pelas circunstâncias, pelas coisas que acontecem, e vem o diabo depois e rouba aquilo do qual eu deposito, aquilo do qual Deus deposita, né? Então, ele compara este solo e o diabo faz isso para não acontecer que eles, crendo, sejam salvos. Então, Jesus apresenta esse solo pra gente. A semente que cai à beira do caminho. Talvez você tenha esse coração. Depois, Jesus vai lá e apresenta o segundo solo. O solo do qual a semente cai sobre a pedra. E vamos lá. Lugares rochosos, geralmente, até pode ter alguma planta. Pode, de fato. Mas para poder uma planta sobreviver por um longo tempo neste ambiente rochoso, tem que ser algo muito, a não ser que tenha realmente muitos nutrientes e seja coberto também de terra. Mas se você for tentar plantar no meio de um ambiente rochoso uma semente, essa semente não vai dar certo, ela vai murchar, como diz a palavra aqui. Ela até brotou, de fato, ela até cresceu um pouquinho, mas ela não teve raiz. Algumas vezes a gente ouve a palavra, e Jesus sinaliza também, que esses são os corações que até ouvem a palavra, ouvem a semente. Eles, de fato, a semente até brota ali no coração deles, mas logo com o sol e sem os nutrientes, sem a água, ela murcha e morre. Então, cuidado que de fato também seja esse o seu coração. Um coração que até ouve a palavra, mas não tem raiz. Não, sabe, não se aprofunda. E acaba morrendo, acaba perdendo a constância, acaba perdendo a fé. E cuidado. O terceiro solo é aquele que cai entre os espinhos. É aquela semente que cai entre os espinhos. E é um solo com espinhos. É muito interessante os espinhos. Já viu ervas daninhas? Com certeza, você já deve ter visto ervas daninhas. Se você não viu, pode pesquisar na internet. E é muito interessante porque as ervas daninhas, elas são de fato também plantas, mas elas têm uma funcionalidade diferente. Elas acabam sugando os nutrientes e é como se fosse aquela amiga sua que acaba, sabe, sempre sugando algo de você. Aquela amiga sua, aquela cascatu, como diz a pastora Camila Barros. Sai dessa cascatu. Então, é basicamente isso. E essa é a erva daninha. É aquela situação, aquela amizade, aquela circunstância em que acaba sugando de você
e acaba sugando seus nutrientes e te sufocando. Aquele, sabe, aquele relacionamento. E esse é o coração. O Jesus aqui compara com os cuidados e riquezas e deleites desta vida. E algumas vezes você tem esse coração. Aquele coração que se preocupa tanto em agradar aos outros deste mundo que acaba perdendo a palavra, a semente. Então, cuidado, né? Para que você não morra. Porque aqui também é relatado que ela é sufocada. E acredito eu que mais pra frente ela morre. Porque uma planta que é muito sufocada, ela acaba morrendo uma hora. E temos a quarta semente. A quarta semente que cai no quarto solo. E é muito interessante essa semente. Jesus diz só o seguinte, só, ela cai em boa terra, ela cresce, produz fruto, produz bastante fruto, 100 por 1, foi uma semente, produziu 100 frutos, e assim por diante. E ele diz que quem tem ouvidos para ouvir isso, ouça. Sabe, uma semente que cai em boa terra, ela produz fruto. Ela, claro, frutifica da maneira certa. É possível você até mesmo crer na palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, mas o seu coração não ser aquele que é o da boa terra, mas um dos outros 3 solos. Bem, o da boa terra é aquela terra da qual permite-se ser regada. É aquela terra que se aprofunda, que gosta de fazer a planta criar profundidade, a semente criar profundidade. É aquela terra que não resiste à palavra, mas deixa a palavra penetrar no seu solo. E, bem, a minha pergunta para você é: qual tipo de solo você está sendo? Qual coração você está sendo? Como eu disse no início, a palavra não tem defeito. Esta semente não tem defeito. Logo, a palavra também não tem defeito. Cada fruto, cada semente e cada palavra, ela frutifica no momento certo, na hora certa. E na sua estação certa, ela não tem problemas. Algumas vezes queremos adiantar os processos. Mas bem, a palavra ela é a mesma. E ela vem na hora certa. Ela se cumpre na hora certa. Bem, se você os outros solos, eu te recomendo, a partir de hoje, a tentar ser o solo de boa terra. Porque a boa terra, ela não fica pressionando a semente. Ela não fica colocando Deus na parede, mas muito pelo contrário. A boa terra, ela somente dá os nutrientes certos. Ela dá os nutrientes certos para que aquela semente cresça, para que aquela semente fortifique as suas raízes. Ela permite com que a semente, ela não crie empecilhos para a semente, mas ela faz com que a semente crie raiz. E ela permite-se ser regada. E ela permite-se ser plantada. Ela permite, ela permite com que a palavra seja plantada ali. Então, a partir de hoje, seja a boa terra. Deixa a semente fazer o trabalho dela. Deixa a palavra fazer o trabalho dela. Deixa Deus fazer o trabalho dele. Em nome de Jesus. Porque aí você não vai ficar, quebrando a sua cabeça. Faça o seu trabalho, que é ser a boa terra. E deixe Deus fazer o trabalho dele, que é justamente o de fazer a semente frutificar, o de plantar a semente. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu consegui gravar o vídeo, gente. Aleluia.